Bom, pessoal, rapidinho aqui. Então, o que é que vocês têm aprendido nessa disciplina até agora? Vocês já sabem que se você quiser saber o volume de precipitação que uma determinada localidade recebe, vocês precisam instalar um pluviômetro naquela localidade, certo? E a partir desse pluviômetro é que vocês podem construir gráficos de precipitação, ver se choveu muito ou pouco, em que dia, e depois passar a pensar sobre os sistemas que causaram essa precipitação. Só que dentro da climatologia, a gente tem outros problemas de ordem geográfica. Que problemas são esses? Então, imagine o seguinte, se você está trabalhando numa determinada região, onde você tem um pluviômetro na cidade A e outro pluviômetro na cidade C, como é que você vai fazer para saber o volume de precipitação na cidade B se lá não tem um pluviômetro? Você pode ir lá e instalar um pluviômetro, e pagar alguém para ficar fazendo monitoramento. Agora, digamos que você tenha outra localidade dentro da sua área de estudo que não tem nenhuma residência perto ou que você não consiga ninguém para fazer o monitoramento para você, e ainda é distante para que você faça esse monitoramento. E aí? Como é que você vai fazer para saber o volume precipitado na área, nesse lago aqui, D, ou nessa cidade B? Então, esse é um problema da climatologia e das ciências da Terra de uma forma geral, quando você tem a ausência de dados numa determinada região, certo? No caso da climatologia, a gente vai ter dados na cidade A e C, mas nas outras áreas a gente não vai ter. Então, como é que a gente poderia estimar, fazer uma inferência do volume precipitado? Então, várias pessoas pensaram sobre isso, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, e fazer uma atividade prática para que vocês tenham uma ideia de como solucionar esse tipo de problema, tá certo? Então, utilizando estatística, o pessoal passou a pensar numa solução para resolver esse problema da estimativa espacial de dados geocientíficos de uma forma geral, dentre eles precipitação. Então, essa disciplina que passou a ser chamada de geoestatística, ela trabalha entre outras coisas, com essa estimativa espacial. Existem vários métodos diferentes, métodos geoestatísticos, para fazer aquela estimativa que a gente precisa. E vocês vão fazer uma prática voltada para a climatologia. Então, basicamente, a gente trabalha com um conceito que é chamado de interpolação. O que é interpolação? Segundo o material que vocês receberam aí do Paulo Landim, do professor Paulo Landim, a interpolação é o procedimento matemático de ajuste de uma função a pontos não amostrados, baseando-se em valores obtidos em pontos amostrados. Então, basicamente, em que consiste a interpolação? Imagine que você tenha uma malha de pontos que você fez a observação, como postos pluviométricos, por exemplo, e você vai utilizar uma equação para que a partir dessa equação você possa estimar valores em áreas de valores não conhecidos a partir de valores conhecidos, certo? Então, a partir dos pontos iniciais, o interpolador ele vai gerar uma superfície, com os valores estimados para uma determinada região a partir dos pontos conhecidos. Então, esse é o processo de interpolação e é o que vocês vão praticar no próximo vídeo, tá certo? Então, o que é importante vocês saberem também? Ao longo da história da geoestatística, várias soluções de interpolação diferentes foram propostas, Então, a partir dos mesmos pontos, a gente pode, dependendo do tipo de interpolador que a gente utilizar, a gente vai criar superfícies completamente diferentes ou parcialmente diferentes, a partir desses dados. E a gente tem que saber exatamente qual é o tipo de superfície que é mais interessante para a gente, No caso da climatologia, por exemplo, dos dados de precipitação, é importante a gente procurar uma superfície que não seja tão genérica, como é o caso dessa superfície de tendência aqui, mas uma superfície que mostre nuances da precipitação, de variação da precipitação, por exemplo. Então, superfícies semelhantes a essas aqui é que são mais indicadas, tá bom? Então, como é que a gente faz? Como fazer?
Para fazer o nosso exercício, a gente precisa de dois elementos principais. Os dados de precipitação, né, e aí eles têm que ser dados geográficos, não basta ter só o valor de precipitação anual, você precisa ter a latitude, o valor de latitude e longitude do posto pluviométrico, né, para que você possa fazer a interpolação. Né, você vai precisar de um software, e a gente vai utilizar um software que chama QGIS, que é um sistema de informação geográfica gratuito, e ele tem muitas funcionalidades. Vocês receberam um texto sobre estimativa de superfícies utilizando interpoladores, né, do professor Paulo Landim. Se vocês quiserem se aprofundar, tem esse livro, né, de Geoestatística, Conceitos e Aplicações, também do Paulo Landim e do Jorge Yamamoto, publicado pela Oficina de Textos. Vocês podem ir atrás, tá certo? Agora eu vou passar para o próximo vídeo, que é onde a gente tem o passo a passo de como vocês fazerem a interpolação. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, né? Antes de vocês fazerem os procedimentos, vocês leiam o texto que eu passei para vocês, tá certo? Deem uma olhada nele, para que vocês tenham uma ideia aí do que é que vocês estão fazendo, tá certo? Até mais!